Grupo Espírita Virtual Esperança e Caridade, Doutrina Espírita Cristã, Projeto Entender para Vivenciar, semeando conhecimento, a semente do conhecimento. Estaremos estudando hoje o vídeo número 69 do livro pela Federação Espírita Brasileira, O Espiritismo em sua expressão mais simples. O Espiritismo em sua expressão mais simples tem como objetivo trazer, através de Kardec, comentários sobre as questões dos livros que ele já havia lançado e, claro, já planejando os livros que viriam a seguir. Ele faz uma viagem. É sempre importante identificarmos essa viagem. Quando Kardec, ele fazendo a viagem pela França, ele verifica que a doutrina espírita se espalha, sai de Paris e dos homens doutos, dos senhores, ali do conhecimento, cientistas, grandes homens, e a doutrina espírita se espalhando, porque ela é para todos. E então ele verifica a necessidade de lançar opúsculos mais baratos para a aquisição daquele povo mais simples. E ele também desenvolve esse trabalho de simplificar o conhecimento espírita, a fim que a pessoa, lendo aquele opúsculo, ele entenda o que está acontecendo, o porquê, o famoso o que, quem, quando, como, porquê. Ok? Esse foi o intuito de Kardec. Esse livro, ele tem os opúsculos. O nome desse livro é de um desses opúsculos, ok? Mas são opúsculos, obras de Allan Kardec. Sabemos, claro, que muitas vezes achamos esse livro nas prateleiras das livrarias e ficamos em dúvida se é um livro de Allan Kardec, porque ao adentrarmos na doutrina espírita, temos sempre o costumeiro, o Pentateuco kardeciano, as obras da codificação, que sempre estão nos dizendo o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Sempre nos passam. Deixo aqui a lembrança que o que é o Espiritismo é obra de Allan Kardec. Inclusive, comentado esta obra na própria codificação, para que se possa ir ao que é o Espiritismo para tirar dúvidas em relação a um determinado assunto. E também temos aqui o importante das 136 edições da Revista Espírita, aonde Kardec ele responde às dúvidas, responde aos ataques, às acusações, responde questionamentos científicos, questionamentos em relação às comunicabilidades. Essas 136 edições da Revista Espírita, muito compilado nas obras da codificação e nas demais. Além do que nós temos, o que é o Espiritismo, nós temos o livro Obras Póstumas, lançado após o desencarne de Allan Kardec, trazendo ali toda aquela história ali após o seu sepultamento, e trazendo documentos que Kardec ainda não havia lançado. É importante
termos essa consciência dessas obras, ok? Vale sempre a pena lembrar. E, junto então, com os opúsculos, o que é o Espiritismo, obras póstumas, as revistas espíritas, o Pentateuco kardeciano. E sempre deixando claro, olha, há nos livros comentários de Allan Kardec, como há nesses opúsculos o comentário de Allan Kardec. Mas a revelação que os espíritos fizeram vieram deles, ok? Por isso que quando você diz assim, eu sou espírita kardecista, é como se Kardec pergunta para vários médiums, esses vários médiums, na França e no mundo responderão, ele irá compilar essas informações, verificando muito do que nós vamos estudar no vídeo número 70, a classe dos espíritos. Então verifica, ele compila, e aí sim nós temos uma informação sempre importante, que 1/4 de hora o Espírito de Verdade estaria o auxiliando. Então ali é questionado, olha Kardec, segundo essa pergunta, a resposta, verifique isso, aquilo, e aí sim você tem uma obra mais completa. Então eu sou espírita cristão, ok? O Espiritismo, ele é ciência, filosofia e religião. As 3 colunas que sustentam tudo aquilo que os espíritos trouxeram e compilados de forma de maestria por Allan Kardec, o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail. No vídeo 69, diz Kardec, os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na Terra. Sentem prazer em buscar aqueles a quem amaram, sobretudo quando atraídos pelo pensamento e pelos sentimentos afetuosos que lhes consagram, ao passo que são indiferentes para os que só lhe votam indiferença. Bom, neste item, nós vamos buscar o conhecimento de Kardec no Livro dos Espíritos. Ele busca essas informações compilando tudo aquilo que ele informa na pergunta 484 do Livro dos Espíritos à pergunta 488. O título, A Afeição dos Espíritos por Certas Pessoas. Ok? Buscando então essa compilação, Kardec, nesse primeiro trecho, ele diz, os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na Terra. Olha, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, conservam ao retorno da pátria espiritual aquela afeição que eles tinham por mim? Sim, conservam. Eles lembram? Sim. Ok? Conservam. Como iremos conservar quando retornarmos ao plano espiritual? Sentem prazer em buscar aqueles que amaram? Sobretudo quando atraídos pelo pensamento e pelos sentimentos afetuosos que lhe consagram? Olha, sentem prazer em buscar aqueles que amam, que amaram? Sim. Meu pai vir aqui à minha casa, me auxiliar, me dar um equilíbrio, porque naquele momento passo por um desespero, por uma aflição, minhas queridas mães, minhas 2 mães, a que me gerou e a que me criou, sim, elas podem vir, se estiverem
na erraticidade, sim, podem vir. Meus irmãos que desencarnaram, mas é o pensamento simplesmente afetuoso. Mesmo que eu esteja em desespero, não em desespero em relação à perda desses meus entes queridos, em um desespero, uma aflição de provas e expiações, a qual eu, você, esteja passando. Então, esse espírito que conserva aquele amor que tinha quando aqui esteve, ele vem nos visitar, eles vêm nos intuir, eles vêm nos dizer que estamos aqui, estou aqui, ao seu lado, sinta-me próximo. Olha, Kardec, ele vai também informar, ao passo que indiferentes para os que lhe votam indiferença. Essa indiferença, nós vamos tocar em assunto um pouco mais complicado, mas essa é a minha visão e eu gostaria que vocês tivessem as suas, ok? Isso é sempre importante. Muitas vezes lembramos de nossos entes queridos em determinada época. Temos no Brasil a data 2 de novembro. Mas lembrar dos ensinos, lembrar do amparo, do carinho, do amor que sempre dispensaram ao nosso crescimento, é importante. Essa lembrança é importante. E esses espíritos, quando ali sentirem no plano espiritual essa lembrança, eles ali comparecem. Mas sendo indiferente, sendo apenas lembrados por momentos que, numa postagem de uma foto, hoje nós temos uma mídia social, né? Essas mídias, inclusive o próprio Facebook, quando eu posto uma foto X, eu estou morrendo de saudade. E as pessoas fazem o comentário. Mas essa saudade, esse pensamento, ele é contínuo? Então, muitas vezes, meus amigos, temos que sim lembrar dos nossos entes queridos. Eles também foram caros. Nós os amávamos como eles nos amaram. Precisamos resgatar. Hoje, vivendo essa época recente do resgate dos meninos dentro da caverna, vamos resgatar também as boas memórias. Vamos resgatar o carinho que eles nos deram. Vamos resgatar os momentos felizes, alegres, mas os momentos que estavam ao nosso lado quando estávamos com febre, adoentados. Vamos lembrar de todos aqueles. A mãe do seu filho que retornou à pátria espiritual. É necessário e agradecer a misericórdia de Deus por entender que era necessário o retorno. Se cumpria o que era para ser cumprido. Vamos agradecer a todos esses, todos os dias, com bons pensamentos, com harmonia, com equilíbrio. Convivemos com todos os espíritos, todos os dias. Por que não? Também
conviver com aqueles que tanto amamos. Pensamento, foco na sua evolução. Quanto mais se evolui, quanto mais se cresce, mais você se aproxima de espíritos que também retornaram, estão em uma escala superior. Isso estaremos aprendendo no vídeo número 70. Doutrina Espírita Cristã, Grupo Espírita Virtual Esperança e Caridade Jabec. Vídeo número 69. Nos fazendo aqui, neste momento, relembrar de todos aqueles que nos foram caros e saber que apenas um véu nos separa. Que eu posso senti-los. Isso é importante. Que a paz do Cristo esteja em nossos pensamentos e em nossas ações. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.